Igreja, quero convidá-la para participarmos do Dia Nacional de Jejum e Oração, uma campanha lançada pela Igreja Presbiteriana do Brasil para esse domingo, dia 22 de março. São 3 períodos de jejum e oração. Primeiro, das 6 a meio-dia. Segundo período, de meio-dia às 18 horas. Terceiro período, das 18 horas às 0 horas. Tempo para intercedermos por alguns motivos que estão alistados aqui pela sua igreja e liderança, pela sua casa e família, pelo livramento do coronavírus, Covid-19, pela sua cidade, pelas famílias da sua igreja, por todos os profissionais de saúde, pelas autoridades e governantes do país, por um avivamento genuíno em nossa nação. Período para lermos a Bíblia, ouvirmos e cantarmos louvores a Deus. E tem um lembrete aqui de que jejum não é apenas abster-se de alimentos, mas é sobretudo estarmos em espírito mesmo de consagração, de rendimento ao nosso Deus. Você pode escolher um desses períodos e na sua casa reunir a sua família e assim estar participando dessa campanha de jejum e oração pelo nosso país, por esse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Um grande abraço. Igreja querida, amada, os nossos cultos por um tempo não acontecerão no templo físico, mas não deixarão de acontecer nas nossas casas. Nós estamos em espírito de culto ao nosso Deus. Nesse domingo nós ouviremos a palavra, mas também durante a semana nós cultuamos a Deus dizimando e ofertando. Então é uma palavra para os membros da nossa igreja que já encaram dizimar e ofertar como uma missão mesmo. Uma missão que não tem tempo de extinção. Nós somos fiéis e nós temos o compromisso de sustentar as causas locais, sustentar também os missionários com ofertas e dízimos, e como foi passado no grupo do Zap da igreja, a agência, o banco, o número da conta da nossa igreja, para que dessa maneira toda a manutenção necessária permaneça. Sabemos que serão dias difíceis para todos nós, mas nós cremos no Deus da providência, no nosso Deus Yahvé Jireh, que há de sustentar a cada um de nós, a cada família, a cada pessoa no seu trabalho, seja em casa, seja na empresa, e dessa maneira não faltará recursos para nós mesmos. E se soubermos de alguma família, de alguma pessoa da nossa igreja ou da nossa cidade que está em dificuldades financeiras, que está passando por alguma limitação até alimentar, compete a nós, como igreja, repartirmos o que nós temos. O que nós temos pode ser pouco, mas à medida que é repartido com o mais necessitado, se torna muito, é multiplicado, acontece o milagre da multiplicação e assim nós somos sustentados pelo nosso Deus. Então não esqueça o seu compromisso de ofertar e dizimar. Um grande abraço. Olá, igreja, que saudades. Toda a nossa liderança está em oração constante por toda a nossa igreja, por todo o nosso país, nesse momento difícil do coronavírus. Hoje trazemos uma palavra específica para a nossa igreja, para uma reflexão. Eu achei muito interessante em um telejornal a entrevista com uma velejadora que passou 30 dias com toda a sua família atravessando o oceano. Ela relatou que foi muito difícil e também muito especial. Tempo de muito crescimento, aprendizado, amadurecimento. Paulo, missionário do primeiro século,
fez uma viagem perigosa para a Itália, em um navio com mais 275 pessoas, talvez por volta do ano 58, 59 depois de Cristo. Foram dias muito difíceis. Como Paulo reagiu nesses dias difíceis? Como nós podemos reagir nesses dias difíceis como igreja? 4 reações nós encontramos no livro de Atos, capítulo 27 e no capítulo 28. Você pode conferir esse texto, Atos 25 e Atos 28. Primeira reação, admoestar as pessoas. O verso 9 do capítulo 27 diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Dia do jejum, Yom Kippur, dia da expiação, provavelmente no mês de outubro do nosso calendário. Paulo admoestou aquelas pessoas, contando a realidade difícil que se seguiria. Verso 10 diz: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Admoestar é colocar na mente, é pôr na mente. Nós vivemos momentos difíceis, mas esse não é o fim. Sem admoestação, sem a realidade desses dias difíceis, podemos ser controlados pelo pânico, nos tornando reféns dessa situação tão difícil que estamos vivendo. A boa notícia é que o ser humano não tem a última palavra. A última palavra é de Jesus. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em toda a história, Jesus é a primeira e a última palavra. No livro de Gênesis, ele é a palavra haja luz. No livro de Apocalipse, ele é a palavra eis que venho sem demora. Portanto, ele é a primeira e a última palavra em todo e qualquer momento da nossa vida. Mas precisamos admoestar as pessoas que os dias não serão fáceis, serão dias difíceis. Segunda reação, animar as pessoas. Ainda no capítulo 27, verso 22, Paulo diz: mas agora vos aconselho bom ânimo. Verso 25, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Nesses textos, nesses versos, nós vemos Paulo animando aquelas pessoas que estavam abatidas, aflitas, desanimadas, desesperadas. Podemos e devemos também animar uns aos outros nesses momentos extremamente difíceis que nós estamos vivendo. Claro que no primeiro momento todos nós ficamos abalados, aflitos, abatidos, preocupados, perplexos. Mas a pergunta muito necessária é: qual é a maior fonte de ânimo? Entre tantas fontes de ânimo, qual é a maior fonte? Paulo ficou animado porque Deus falou com ele. Gente, o Evangelho é Deus falando com a gente. O Evangelho é a maior fonte de ânimo. Muitas vezes Jesus diz para você e para mim: não fique em pânico, não se desespere, não desanime, tenha bom ânimo. O filme O Náufrago, que estreou em 2001 no Brasil,
conta a história de uma pessoa que ficou em uma ilha durante 4 anos e lutou muito para sobreviver. Tempos difíceis de solidão, de tristeza, mas o que ela tinha nas mãos usava para superar aqueles tempos difíceis. Era uma bola, era outras coisas que ela mesma encontrava na ilha e que ajudava ela a passar o tempo. De certa maneira nós também vivemos como que numa ilha, como que em casa, isolados por um tempo, temporariamente, e o que nós temos nas mãos pode fazer diferença. Um bom filme, uma boa música, um bom livro, um tabuleiro de jogos, sobretudo a própria palavra de Deus que faz toda a diferença para a nossa vida. Nós somos reanimados no Evangelho para animarmos uns aos outros. Amigos, vizinhos, mesmo dentro de casa, nós podemos animar uns aos outros. Terceira reação nesses tempos difíceis é agradecer pelo alimento. O verso 34, ainda do capítulo 27, diz: Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Paulo não ficou só no falatório, no discurso, mas Paulo tomou um pão, agradeceu a Deus e desencadeou essa atitude em todas as pessoas que estavam com ele naquele naufrágio, que passaram a se alimentar, que se reanimaram, que se refizeram. O alimento é fonte de energia. No corre-corre, muitas vezes, esquecemos de agradecer o ar que respiramos, o alimento, os amigos, a família, a casa, o trabalho. Portanto, gratidão faz diferença. Claro que os salmos de lamento dão vozes à nossa solidão, ao nosso medo, à nossa ansiedade, à nossa tristeza. Mas os salmos de lamento também fertilizam o nosso coração para que mais cedo ou mais tarde sejamos gratos a Deus pelo que temos, pelo que recebemos a cada dia. Quarta reação nesses tempos difíceis é apoiar espiritualmente os mais necessitados. Capítulo 28, verso 7 até o verso 10, diz que o pai de Públio estava muito doente. Paulo então fez uma oração por aquele homem muito necessitado e ele foi curado. Toda aquela viagem foi dar em uma ilha chamada Malta. Antigamente chamava a ilha de Melita, que significava lugar de refúgio. A ilha recebeu as 276 pessoas com muita humanidade. Paulo deu todo o apoio espiritual para aquelas pessoas. E depois aquelas pessoas doaram tudo que era necessário para que a viagem prosseguisse até a Itália. Nosso apoio espiritual nessa hora é extremamente importante. Apoiar uns aos outros em casa, apoiar aqueles que estão mais distantes, seja através de um telefonema, de uma rede social. Eu fico pensando nos trabalhadores que estão na área de risco, jornalistas, médicos, enfermeiros, policiais, guardas civis, lojistas, comerciantes, que no final do dia chegam cansadas, estressadas, abatidas, desanimadas, precisam do nosso apoio espiritual. Nós, como igreja, oferecemos todo o apoio espiritual para vocês, em oração, levando uma palavra de ânimo, de esperança para todos vocês. Esse tempo tão ruim passará. Não é o fim de tudo. 4 reações
nesses tempos difíceis. Admoestar, animar, agradecer pelo alimento e também apoiar espiritualmente os mais necessitados. A minha oração é que Deus nos dê força para suportarmos esse tempo de distanciamento social, de isolamento. Deus abençoe a todos. Até a próxima.